Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, dia 19 de novembro. STF invalida a lei estadual que obrigava escolas particulares do Rio de Janeiro a estender promoções a clientes pré-existentes. O plenário entendeu que a regra promoveu ingerência indevida em relações contratuais estabelecidas e contrariou expressamente lei nacional sobre o tema. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Ex-policial militar que assassinou a juíza Patrícia Scioli é condenado por outro homicídio. Superior Tribunal de Justiça nega trancamento de ação contra deputado do Rio de Janeiro acusado de crime ambiental. Na véspera do Dia da Consciência Negra, reportagem fala sobre a lei que definiu que o racismo é crime no Brasil. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo declarou que dispositivo de lei do Estado do Rio de Janeiro, que obrigava as instituições privadas de ensino a conceder os mesmos benefícios de novas promoções a clientes pré-existentes, é inconstitucional. A decisão foi tomada em ação ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A maioria da corte seguiu o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, para quem a norma fluminense promoveu ingerência indevida em relações contratuais estabelecidas, sem que tenha havido conduta abusiva do prestador. Segundo Barroso, houve, no caso, usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil. O Superior Tribunal de Justiça negou o trancamento de ação contra o deputado do Rio de Janeiro acusado de crime ambiental. A ministra do STJ, Laurita Vaz, negou o provimento ao recurso ordinário em habeas corpus do deputado estadual Rosenberg Reis de Oliveira, do Rio de Janeiro. Ele pediu o trancamento da ação penal que apura supostos crimes ambientais no loteamento de 2 áreas em Duque de Caxias, na cidade do Rio de Janeiro. Entre as acusações estariam a devastação não autorizada de mata nativa, o assoreamento de cursos d'água e a modificação desordenada de terrenos em morro. A denúncia foi oferecida à Vara Federal de São João do Meriti, no Rio, e recebida em 2010. Como o acusado foi diplomado deputado estadual, o processo foi remetido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com a remessa do processo ao 1º grau pela perda do mandato, o Ministério Público ratificou a denúncia, imputando ao acusado os mesmos crimes. Ela foi novamente recebida em agosto de 2019. Com o objetivo de trancamento da ação penal, a defesa impetrou habeas corpus originário, que foi denegado pelo TJRJ. Em recurso ordinário em habeas corpus ao STJ, o deputado sustentou não haver justa causa para a ação penal, pois teria adquirido um imóvel de boa-fé. Alegou ainda prescrição dos crimes, pois o único marco interruptivo do prazo prescricional seria a data de recebimento da denúncia em 2019, já que em 2010 ela teria sido recebida por magistrado incompetente. Mas a relatora, a ministra Laurita Vaz, destacou a posição do TJRJ, no sentido de que a competência do magistrado federal só foi afastada após o recebimento da acusação, o que não justifica a anulação do ato, que inclusive foi ratificado pela Justiça Estadual. Ao negar provimento ao recurso, Laurita Vaz ainda ressaltou que, de acordo com a denúncia, as degradações ambientais em ambas as áreas delimitadas pelo MP se mantiveram mesmo depois de ações da fiscalização no local, de modo que a tese de boa-fé do réu, além de não ser plausível, exigiria o exame aprofundado de provas, o que não é permitido em habeas corpus. O ex-policial militar do Rio de Janeiro, Sami Quintanilha, já condenado pela execução da juíza Patrícia Scioli em 2011, acaba de receber uma nova condenação. Desta vez, pelo homicídio de um jovem de 18 anos com deficiência mental. O crime ocorreu em 2011 e teria motivado a execução da juíza Patrícia Scioli em agosto do mesmo ano. A magistrada havia decretado a prisão preventiva do ex-policial militar e outros suspeitos 2 meses antes de ser assassinada. Sami Quintanilha foi condenado a 34 anos de prisão pelos crimes de homicídio e fraude processual. A pena foi agravada por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, um jovem de 18 anos com deficiência mental. Outro acusado no processo e condenado pelo assassinato da juíza, Giovannis Falcão Júnior, foi absolvido neste caso.
Na sentença, a presidente do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, Tula Correio de Mello, lembrou que a juíza Patrícia Scioli foi vítima de uma emboscada e executada com 21 tiros. Segundo a magistrada, o ex-policial se valeu da farda e de armas do Estado para se unir ao crime organizado para praticar atos de extorsão e extermínio. Ao todo, 11 policiais militares foram condenados pelo crime. O ministro Gilmar Mendes determinou à direção do Presídio de Segurança Máxima de Serrinha, na Bahia, e ao juízo da Vara Criminal Cidade que assegurem aos detentos, sob sua responsabilidade, o direito de saída da cela pelo período mínimo de 2 horas diárias para banho de sol. O juízo da Vara de Execuções de Serrinha afirmou que, em razão de o presídio operar acima da capacidade máxima, não tem sido possível o banho de sol diário a todos os presos, mas que o direito vem sendo assegurado ao menos 2 vezes por semana. Ao julgar procedente o pedido de um detento, o ministro do Supremo destacou que a pessoa presa, ao ingressar no sistema penitenciário, é privada de inúmeros direitos, inclusive o direito à liberdade de locomoção pelo período fixado na sentença. Contudo, há um grupo de direitos e garantias irrenunciáveis, que não podem ser atingidos pela condenação e que devem ser assegurados nos termos da Lei de Execução Penal. Gilmar Mendes também destacou o precedente em que a segunda turma do tribunal concedeu o direito do banho de sol a todos os detentos do país. Hoje, em Cuiabá, foi lançada a Ação Nacional de Identificação Civil e Emissão de Documentos às pessoas privadas de liberdade e inaugurada a reforma do Núcleo de Custódia de Cuiabá. Veja na reportagem. Hoje, 80% da população carcerária brasileira não tem documentos disponíveis, o que dificulta o acesso a políticas públicas para a retomada da vida em sociedade. Para transformar essa realidade e evitar possíveis erros judiciários, o Conselho Nacional de Justiça lançou nesta sexta-feira, na sede do Fórum da capital, a Ação Nacional de Identificação Civil e Emissão de Documentos das pessoas privadas de liberdade por meio da coleta biométrica de dados. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem sido um grande parceiro do CNJ e, portanto, nós sempre que podemos, vemos aqui um local para servir de projeto piloto para as nossas iniciativas. É comum existir a confusão com homônimos. Com essa biometria, isso vai ser mais difícil. É comum o preso ter dificuldade de acesso a planos sociais, a sua família e coisa e tal. E com a biometria isso não irá mais acontecer. E que nos deixa muito felizes é que isso é reconhecido pelo CNJ e mais uma vez Mato Grosso larga na frente. Mato Grosso foi o primeiro estado do país, depois do Distrito Federal, a receber o treinamento relacionado à coleta de dados biométricos. Ao todo, foram capacitados 25 servidores que irão atuar como multiplicadores. As varas que são encarregadas de audiência de custódia receberão os aparelhos de biometria para que os ingressos no sistema carcerário sejam identificados no ato da audiência de custódia ou no ato do início da execução penal. Dessa forma, nós teremos a cobertura daquela população que está entrando no sistema carcerário e da população que já está no sistema carcerário. Um dos parceiros do projeto é o Tribunal Superior Eleitoral, que garantirá a integração segura das informações. O TSE passou a ter essa responsabilidade, além de gerir eleições, a responsabilidade de identificar o brasileiro. E é por conta dessa responsabilidade que o Tribunal Superior Eleitoral é um dos parceiros do CNJ. Em Mato Grosso está nessa vanguarda, com a parceria. Eu acredito que vai ser muito importante para que nós façamos a individualização do reeducando. As autoridades presentes também acompanharam no complexo do Fórum a inauguração da reforma do Núcleo de Custódia de Cuiabá. A unidade recebeu obras de adequação para melhor atender o custodiado. Nós fizemos uma reforma muito ampla no nosso centro de custódia aqui da capital, que eu tenho certeza que é um projeto único, é um modelo para o Brasil, porque ali estão concentradas todas as atividades para que as audiências de custódia transcorram da melhor forma possível. Hoje nós temos um orgulho da custódia, nós temos um local onde o preso ele está ali aguardando ser ouvido e interrogado pelo juiz, mas com dignidade. Isso foi atestado pelos juízes do CNJ, que também vão levar daqui de Cuiabá esse modelo para o resto do país.
E este sábado, 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data presta uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder que lutou para libertar o povo da escravidão. Em 1989, uma lei definiu que o racismo é crime no Brasil, mas até hoje o negro enfrenta preconceitos diariamente. Essas imagens são da câmera de segurança de um restaurante localizado no centro de Brasília. A cantora, Andresa Souza Alves, foi vítima de ataques cometidos por uma cliente que insultou e agrediu a artista. O caso está sendo investigado como injúria racial pela Polícia Civil do Distrito Federal. Especificamente, eu nunca tinha passado por uma injúria racial tão explícita. E a sensação, a primeira impressão que a gente não acredita. Não acredita que uma pessoa possa diminuir a outra por causa de uma característica física que ela tem que não pode ser mudada. O que aconteceu com a Andresa é resultado do racismo estrutural que atinge a sociedade brasileira, conforme explica esse especialista. A escravidão não é um fato superado do passado. Os efeitos dela permanecem na sociedade brasileira. São mais de 130 anos e não houve um processo de reparação para a população negra. Enquanto o 13 de maio representa como a escravidão como um fato superado, digamos assim, do passado, o 20 de novembro representa o seguinte: os efeitos da escravidão na sociedade brasileira, inclusive os efeitos jurídicos, que são eles permanecem. E esse processo de luta, o reconhecimento de direitos, é um processo constante. O dia 20 de novembro é uma ocasião para refletir sobre a inclusão da população negra na sociedade. A data coincide com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola que lutou pelo fim do sistema escravista no Brasil. Discriminação, igualdade social, racismo são temas debatidos nessa data, mas que devem cada vez mais serem percebidos pela população. Isso porque os números não escondem a realidade. 55% da população brasileira é composta por pretos e pardos. 71% das pessoas assassinadas são negras. E 64% da população carcerária no Brasil são pessoas negras. O racismo era sempre o racismo dos outros. Qual era o racismo dos outros que a gente via? Quem são os racistas? São os norte-americanos ou os sul-africanos, ou seja, o racismo é o problema dos outros, não é um problema nosso. Mais timidamente, houve uma construção jurídica, a partir de muita luta da população negra, para se disciplinar o racismo individual. Fazer essa desconstrução desse silenciamento racial é uma das tarefas do direito, principalmente do direito constitucional, que finalmente passou a ter uma preocupação com a temática, principalmente a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal. No mês passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial configura um dos tipos penais de racismo, o que torna o crime imprescritível. Há ainda um longo caminho a ser percorrido, mas aos poucos, o direito dessa população é garantido. Corra atrás. Faça valer os seus direitos, entre aonde você quiser, que você tem direito sim de fazer e acontecer. E veja a seguir: bloqueio de bens para pagar credores impulsiona cumprimento de decisões judiciais. Voltamos já. Preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto lá na Constituição Federal de 88, destaca o artigo 225, que nos traz um rol de princípios. A partir da interpretação desse dispositivo como 170, também da Constituição Federal, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, a nossa Constituição Federal de 88, ela consagra esse princípio do desenvolvimento sustentável, sendo totalmente compatível com o Acordo de Paris. O sistema de busca de ativos do Judiciário bloqueou mais de 100 trilhões de reais em contas bancárias e de investimento nos últimos 10 anos. A plataforma eletrônica de rastreamento de patrimônio de devedores é utilizada por magistrados dos 5 segmentos do Judiciário para o pagamento de dívidas reconhecidas judicialmente.
As informações sobre o bloqueio podem ser acessadas no painel estatístico do Cisbajude, um instrumento criado pelo Conselho Nacional de Justiça para acompanhar de perto o trabalho dos tribunais no rastreamento de bens e pagamento dos credores. O objetivo é ampliar o nível de execução penal e ajudar a reduzir a taxa de congestionamento no judiciário. O Conselho Nacional de Justiça abriu inscrições para o curso Comunicação Social, Judiciário e Diversidade Étnico-Racial. A capacitação é dirigida a profissionais da comunicação, em especial os da Justiça. O curso vai abordar história, conceitos e legislação sobre a questão racial. Também vai orientar os participantes a tratar do assunto nas publicações produzidas pelo poder público. A ideia é mostrar termos e palavras que devem ser evitados e reforçar o papel das áreas de comunicação do Judiciário no trabalho pela igualdade racial. O curso será realizado de forma virtual pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, do CNJ. A duração é de 20 horas. As inscrições podem ser feitas no site do Conselho, cnj.jus.br. O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar audiências públicas para decidir as regras das próximas eleições gerais. O repórter Guilherme Glória tem as informações. As audiências públicas vão ser realizadas nos dias 22 e 23 de novembro, às 10 horas da manhã. Os encontros vão ser de forma virtual, com transmissão ao vivo do canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Quem quiser participar do evento pode enviar propostas por meio de um formulário eletrônico, disponível no site tse.jus.br. No mesmo formulário também é possível fazer o pedido de inscrição para falar durante a audiência pública. O prazo para isso vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de novembro. E o TSE vai realizar o teste público de segurança do sistema eletrônico de votação. O evento começa na próxima segunda-feira e reúne 26 investigadores que vão tentar atacar os equipamentos de sistemas que serão usados nas eleições gerais do ano que vem. Isso mesmo. O objetivo é promover melhorias no processo eleitoral e mais segurança na captação e apuração dos votos. E hoje é comemorado o centenário da primeira instância da Justiça Militar da União. Várias solenidades foram realizadas em todo o país. Magistrados homenagearam com uma medalha comemorativa aqueles que contribuíram com a história das auditorias. As cerimônias foram transmitidas pela internet. E você vai ver a seguir na reportagem especial sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal. Na Era da República, nós vamos falar da revista Suprema, publicação de estudos constitucionais. Voltamos já. A Constituição Federal de 88 é um marco no processo de redemocratização do Brasil e superação do regime de ditadura militar. Cada artigo, parágrafo, inciso, cada direito previsto na nossa Constituição é fruto de muito debate, discussão e, acima de tudo, de participação e mobilização popular. Acompanhar a evolução das decisões judiciais e interpretações das normas é um processo fundamental para garantir que a justiça chegue à sociedade. E para isso é importante ter acesso ao conhecimento. Nesses 130 anos do Supremo Tribunal Federal, na Era da República, a Corte tem disponibilizado diferentes fontes de informação. Hoje, nós vamos falar da revista Suprema, um material inédito no Judiciário. Periódico científico semestral destinado à publicação de artigos, traduções e entrevistas. Foi assim que nasceu a Suprema, revista de estudos constitucionais. Criada pela Corte, a publicação, apesar do nome, não se limita a casos analisados pelo STF e segue uma linha editorial voltada para questões do direito de forma bem ampla. O objetivo é difundir o máximo de informações das mais diversas áreas do direito público e privado, possibilitando a circulação de conhecimento gerado a partir de pesquisas baseadas em abordagens teóricas e empíricas, a fim de permitir um espaço qualificado para o debate acadêmico. O nascimento da revista como já disse, uma concepção do próprio ministro Luiz Fux,
pretende, dessa forma, criar esse grande espaço para que as pessoas possam trocar informações científicas e debater de forma mais qualificada. O lançamento da revista foi no dia 5 de agosto deste ano, durante sessão plenária presidida pelo ministro Luiz Fux. Na ocasião, Fux destacou a primeira edição da Suprema, publicada em junho. As instituições públicas e este tribunal devem estar sempre com os olhos e ouvidos abertos para um diálogo atento com os membros da comunidade acadêmica. Nosso primeiro periódico científico carrega consigo os valores descritos na Agenda 2030, elaborada pela Organização das Nações Unidas, comprometendo-se com a inclusão da diversidade de gênero e de raça em seu conteúdo e também na composição do corpo editorial e de pareceristas. No DNA da revista está ainda a preocupação com a variedade de temas e de colaboradores do periódico. A revista ela nasce realmente desde a sua gênese, preocupada com os critérios da CAPES, né? Ou seja, do próprio MEC, atendendo aos requisitos técnicos mais essenciais para uma futura avaliação dentro da instituição. Um dos artigos da primeira edição trata da modulação de efeitos nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida e repetitivos à luz de situações já enfrentadas pela jurisprudência da Corte e decididas antes de modo diferente. A autora do artigo, a livre-docente Tereza Arruda Alvim, destaca a importância do tema e como a modulação se tornou mais relevante com o Código de Processo Civil de 2015. O que acontece no nosso país é que, por uma série de razões de natureza até sociológica, a jurisprudência não é muito instável, né? Muito frequentemente os tribunais superiores, inclusive, alteram as suas posições, o que pode gerar um tumulto na sociedade. Por quê? Porque, na verdade, a mudança da jurisprudência tem efeito retroativo. Então, na verdade, o Instituto da Modulação ele aparece para neutralizar esse efeito retroativo que tem a jurisprudência. Para a autora, o tribunal deve necessariamente se manifestar sobre a modulação quando abandona uma orientação firme anteriormente adotada. Além disso, a livre-docente destaca que essa é uma preocupação mundial, mas no Brasil é ainda maior. Porque aqui nós temos tribunais que muitas vezes se revelam, infelizmente, incapazes de manter uma jurisprudência estável, né, a respeito de temas muito importantes para o país. Para professores e especialistas em direito, a Revista Suprema surge como uma fonte de informação segura e confiável no mundo acadêmico. Não por acaso, a publicação, apesar de recente, já é um material de grande importância dentro das universidades, em especial nas aulas de pós-graduação. Evidentemente que a revista pode se expandir com o tempo e talvez até servir de material de apoio na graduação, especialmente em disciplinas de maior profundidade teórica, mas pelo primeiro número eu já identifico esse nicho. A pós-graduação em Direito será muito favorecida com o conteúdo da Revista Suprema. Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. E claro, até segunda-feira. Tchau!